Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. O título dessa quarta semana é Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O título da quarta-feira, a fé aciona o poder de Deus. E o versículo 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua obra de redenção, por teu sangue derramado por nós, teu sangue que perdoa os nossos pecados, teu sangue que nos dá o direito de estar na tua presença, teu sangue que nos justificou. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E também, Senhor, obrigado, pois temos experimentado o teu poder nas nossas vidas. Ainda somos muito incrédulos, ainda somos faltos em fé, mas a palavra que o Senhor tem nos dispensado, tem nos aproximado de ti, tem nos feito compreender a tua vontade, tem nos feito avançar e tem gerado cada vez mais fé em nossos corações. E que essa fé, Senhor, manifeste cada vez mais o teu poder na nossa vida e principalmente na vida das pessoas ao nosso redor. Que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, seja pregado para as pessoas não com as nossas palavras, mas com as tuas palavras. Esse fluir do rio da água viva atinja as pessoas ao nosso redor, assim como tem nos atingido diariamente. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. E também por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título de quarta-feira, a fé aciona o poder de Deus. Em diversos trechos dos evangelhos, irmãos, nós vemos isso. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que tem que acontecer algo para aí sim nós termos fé. É ao contrário, irmãos. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o que o Senhor falou para ele? O Senhor disse em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então veja, irmãos, o que o Senhor falou? Olha, agora não é para você clamar, é para vocês marcharem. Por quê? Porque a palavra do Senhor já havia sido dada. É muito importante nós entendermos isso e entendermos também o que é a palavra profética na nossa vida, irmãos. Porque, veja só, se acontecesse novamente, se tivesse ficado um hebreu para trás, aí se visse diante do Mar Vermelho, e ele falasse assim, bom, Deus falou para Moisés que era só marchar, né? Vou marchar que o mar vai abrir. Não funciona. Porque uma coisa é a palavra, o logos. Outra coisa é a palavra instantânea para o momento, a rema. E o que nós sempre falamos, a palavra profética, irmãos, ela nos dá a direção para esse exato momento. Por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo, para os tempos finais. Por isso, irmãos, é muito importante nós recebermos essa palavra e crermos e marcharmos. Agora, lembre-se dessa sequência que nós começamos a falar ontem. A fé, ela vem pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que gera a fé em nós. E o passo adiante, o passo que nós damos, o marchar, é pela fé. Agora, lembre-se sempre, é pela fé na palavra de Deus. O resultado é nós provarmos o poder de Deus. Eu citei Moisés e o Mar Vermelho. Eu vou citar outro trecho, Josué. Em Josué capítulo 3, quando o povo se preparava para atravessar o Rio Jordão, irmãos, acontece algo semelhante. Em determinado momento, Josué diz, no versículo 9, capítulo 3, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Quer dizer, é a palavra de Deus, irmãos, que ia dar a direção para o povo de Israel e que ia gerar a fé no povo de Israel para atravessar o Jordão. Então, no versículo 9, ele falou isso. Agora, no versículo
Vou ler a partir do 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Ou seja, o Jordão, irmãos, ele estava além do normal, estava transbordando, mais cheio do que o normal. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Dan, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Irmãos, lembre-se disso. A palavra e a palavra profética é para nos dar direção. É a rema, a palavra do momento. Essa palavra gera fé em nós. E quando nós, pela fé, damos o passo, nós experimentamos o poder de Deus. Então, para nós servirmos ao Senhor, essa é a maneira correta, essa é a maneira do descanso. Veja, Josué não ficou acordado a noite inteira, pensando em como ele faria para atravessar o Jordão, criando estratégias. Ele simplesmente recebeu a palavra do Senhor e, assim como Moisés, marchou, quer dizer, avançou. Nós também, irmãos. Quando nós saímos, nós estamos ouvindo essa palavra para nós sairmos, pregarmos o evangelho, orarmos com as pessoas. Quando nós saímos, quando nós deixamos escapar a frase, posso orar por você, não é a sua oração, as suas palavras que vão fazer a diferença. É o poder de Deus que através da sua fé pode se manifestar na vida da pessoa. Então nunca se esqueça dessa sequência, porque senão também você acaba fazendo as coisas sem a palavra de Deus. E aí, irmãos, o resultado não é descanso. Se você faz as coisas, entre aspas, para Deus, sem a palavra de Deus, isso não é fé, irmãos. Isso é arrogância. É como a obra de Caim. É fazer algo fora da palavra de Deus. Veja Abel. Abel, irmãos, ele não tirou ser pastor de ovelha do nada. Provavelmente ele ouviu o que aconteceu. Adão e Eva devem ter contado para ambos. E ele percebeu a necessidade de Deus e a necessidade do homem. Então, quando nós recebemos a palavra, irmãos, ela nos fala a necessidade de Deus e a necessidade do homem, para nós avançarmos. E veja, Paulo falou para os Tessalonicenses, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Operosidade aqui, irmãos, a tradução melhor seria obra de fé. Da abnegação do vosso amor, que seria o labor de amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma obra de fé? Uma obra de fé é isso que nós falamos, é o resultado de nós ouvirmos a palavra de Deus e reagirmos. Reagirmos com fé à palavra. Isso gera uma obra. Essa obra é aprovada por Deus. No livro de Tiago, irmãos, nós temos uma porção que nos mostra melhor essa questão da obra de fé. Por quê? Veja só. Quando eu falo assim, não, eu creio, mas não há obra. Então, o que Tiago diz? Primeiramente, ele diz assim, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, muitas pessoas confundem esse trecho, até associando essa questão à salvação. Mas é preciso entender essa questão, e aquilo que Paulo falou para os Tessalonicenses encaixa muito bem aqui, é a questão da obra de fé. Continuando, Tiago diz, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que Tiago quer dizer não basta que eu simplesmente diga, eu tenho fé. Por quê? Porque a fé, ela produz algo. Porque o que gera a fé? A palavra de Deus. Então, por exemplo, quando nós fomos salvos, qual foi a sequência? Nós ouvimos a palavra, ou nós lemos a palavra. Essa palavra gerou a fé em nós que nós não tínhamos. A fé é dom de Deus. E essa fé, irmãos, resultou em que nós crescemos com o coração
e confessássemos a Jesus como Senhor com a nossa boca. Nós invocamos o Senhor. Isso é uma obra, irmãos. Se, por exemplo, alguém prega o evangelho para mim, aí eu falo assim, não, eu creio em Deus, e vou embora. Eu não invoco o nome do Senhor, na verdade eu não creio na obra do Senhor Jesus na cruz. Eu só falei, não, eu creio. Falei às vezes para dispensar a pessoa. Quer dizer, é o que Tiago fala. Se alguém disser que tiver fé, mas não tem obra, ali não gerou obra nenhuma, não gerou a salvação, porque na verdade, irmãos, não teve fé. Então a fé não é uma questão de você dizer eu tenho fé. Esse é o ponto aqui. Por isso Tiago diz, se alguém disser que tem fé, então não basta que eu diga que eu tenho fé. A verdadeira fé, irmãos, ela produz algo na nossa vida. Como a primeira vez que nós cremos, o que ela produziu? A salvação. Vamos continuar. Nos próximos versículos fica claro essa questão da fé e da obra de fé. Ele diz assim no versículo 21 ao 23. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quando você lê isso aqui, irmãos, às vezes você pode pensar, não, mas não foi por obra, né? Paulo diz que foi pela fé. Agora, olha só o 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, pois, pelas obras que a fé se consumou. Então, o que Tiago quer dizer? Abraão, primeiramente, ele creu no quê? Na promessa de Deus. Foi a promessa de Deus que gerou a fé em Abraão. Agora, se Abraão tivesse dito assim, veja, acompanhe esse raciocínio. Se ele tivesse dito assim, olha, Senhor, eu creio no Senhor, mas, quer saber, eu não vou oferecer meu filho, não precisa oferecer meu filho, eu já creio no Senhor. Não teria obra. Logo, apesar de Abraão dizer, não, eu creio, na verdade não crê coisa nenhuma. Você entende? Então, o que Tiago quer dizer? Quando nós cremos, irmãos, algo é gerado, nós damos o passo. Imagina Moisés na frente do Mar Vermelho, o Senhor falando, fala para o povo marchar. Aí Moisés olha e fala, olha, Senhor, eu até creio no Senhor, mas não vou falar para marchar, não. Ou Josué, né, diante do Mar do Rio do Jordão, e falando para as pessoas, olha, pessoal, vamos esperar. Deus falou para a gente avançar, mas é melhor a gente esperar a maré baixar. Você está percebendo? Então, quando há a reação, veja a sequência, palavra gera fé, que gera a reação, que é a obra, irmãos. Aí você tem o que Tiago diz, vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Isso é a obra de fé. Com efeito, pois, pelas obras que a fé se consumou. Então você vê a fé pelo resultado. E o resultado, irmãos, é sempre o operar do poder de Deus. E aí o 23 fala, e se cumpriu a Escritura. Então veja, irmãos, palavra, fé e obra. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Se eu digo assim, não, eu creio que tem que orar pelas pessoas, eu creio que tem que pregar o evangelho, mas eu não vou, então a fé, é o que Tiago fala, ela fica morta. Porque na verdade, irmãos, eu não creio. E aí, o poder de Deus, ele vai se manifestar na vida das outras pessoas, mas ele não vai se manifestar na minha. Porque a palavra de Deus veio e eu não acolhi essa palavra com fé. Se você perceber bem, irmãos, tudo a nossa volta, a nossa vida cristã, ela gira em torno disso, da obra de fé. Mesmo quando Paulo fala da esperança, quando ele fala do labor de amor, tudo começa com a fé. Porque se eu não tenho fé, eu não vou amar os irmãos. Se eu não tenho fé, eu não vou ter esperança na volta do Senhor. Então perceba, irmãos, como a fé é importante. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra instantânea, irmãos. Hoje nós estamos sendo direcionados pelo Senhor a pregar o evangelho. Se o Senhor voltar amanhã e começar a grande tribulação, aí eu vou pensar assim, eu fiquei, quer saber? Agora, então eu vou tirar o tempo atrasado, eu vou começar a orar pelas pessoas, eu vou começar a ensinar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Já não adianta mais. Por quê? Porque a partir da grande tribulação a dispensação mudou. Não há mais a salvação pela graça. As pessoas não vão mais experimentar o poder de Deus.
os cristãos vão experimentar o cuidado de Deus. Mas não adianta mais eu pregar o evangelho para as pessoas receberem a salvação pela graça. Então, toda essa palavra que nós recebemos hoje, ela é para hoje. Não ache assim, eu vou usar ela amanhã, ou eu já usei bastante ontem, não vou usar mais. A palavra rema é sempre, irmãos, para nós seguirmos a direção correta. E creia na obra de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Não creia, irmãos, no braço, no homem, no ser humano. Isso para o positivo ou para o negativo. Por quê? Porque às vezes a gente olha e fala assim, esse que está falando, esse aí eu não creio não. O Paulo, ele falava, né, quando ele escreveu aos Coríntios, que quando ele falou a palavra aos Coríntios foi sem sabedoria humana, mas baseado no poder de Deus. E ele fala isso porque outras pessoas eloquentes estavam pregando para os coríntios. Então, às vezes você olha para o irmão e fala assim, esse aqui é o irmão que está falando? Esse aí não dou nada para ele não vou crer. Aí você olha para o outro e fala, olha como ele fala bem, esse aqui eu vou crer. Isso está errado, irmãos. Não é crer no homem, na habilidade do homem. É crer na palavra que vem de Deus e gera fé em nós. E para encerrar, eu vou ler aqui na página 62, tem um outro exemplo muito bom, muito forte, para nós não crermos no nosso braço, nem no lado negativo, nem no lado positivo, quer dizer, nem quando está ruim, nem quando está bom. Tem que crer no poder de Deus que vem através da palavra, gerando a fé em nós. Página 62, último parágrafo. Ficamos surpresos quando vemos a obra feita por Paulo na edificação das igrejas. Ele parecia ser um homem muito bom e capaz, mas deixou claro que não conseguia nem mesmo pensar, pois toda a sua suficiência vinha de Deus. Isso também nos faz lembrar de Zorobabel e Josué no livro de Zacarias. O povo havia sido levado para o cativeiro na Babilônia após Nabucodonosor ter destruído Jerusalém. Ciro, o rei persa, depois permitiu que os judeus retornassem para construir o templo. Entretanto, somente 50.000 dos milhares que haviam sido levados decidiram retornar. E quando chegaram a Jerusalém, Zorobabel, o responsável pela reconstrução, se desesperou. Ele estava com homens pouco capazes e sem recursos financeiros para a obra. No meio de tanta dificuldade, Zacarias profetizou: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que bálsamo! Então, irmãos, veja, isso completa o que nós começamos a ver ontem sobre servir no descanso. Sempre que você e eu nós servirmos por nós mesmos, pelas nossas ideias, irmão, vai haver angústia, vai haver cansaço, vai produzir suor, né? Suor espiritual, entre aspas, que é o resultado da nossa obra. Agora, quando nós servimos, irmãos, recebendo a palavra por fé, isso produz a obra, produz o poder de Deus nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. Isso nós vemos, irmãos, é servir no descanso. Isso, irmãos, é a obra que o Senhor aprova. Quando você olha para Abel e Caim, quem você acha que trabalhou, se cansou, se desgastou? Quem você acha que serviu no descanso? Então perceba, irmãos, vamos seguir a obra de Abel, não a obra de Caim. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Jesus é o Senhor.